Muito bom dia para todo mundo, boas-vindas a mais um Caminhos do Espiritismo, hoje novamente com Dodge Grandes, trazendo para a gente aqui bastantes questões envolvendo a doutrina espírita, especialmente a edição que estamos começando hoje de dezembro de 1860. E Dodge veio trazer aqui a alegoria de Lázaro. Olha que legal para a gente poder conversar, trazendo um tema muito importante que Kardec nos colocou nesse laboratório que é a Revista Espírita. Dodge, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Melhor agora com vocês, com todos do Paz e Bem, né? Muito, muito agradecida pelo convite, por estar aqui com vocês todos. Muito bom, Dodge, ter você aqui, com todos os esclarecimentos, com todo o conhecimento. E aí tem essa mensagem, né, atribuída a Lamennais, né, que aí é colocado para a gente. E o que que tem aí, qual a importância dessa mensagem? Enfim, coloca para a gente aí o que você trouxe aí dessa mensagem aí, quem quiser depois pode procurar também, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Muito bem. Eu dei uma olhada, para começar, eu dei uma olhada no quem foi Lamennais quando encarnado. Ele nasceu em 1782 e desencarnou em 1854. Portanto, ele chegou a vivenciar o final do século XVIII, né? pouco, pouco, e uma boa parte, metade do século XIX. Só não viu o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Mas eu vi aqui que ele era um sacerdote, era um clérigo, né? Teólogo, escritor, e era católico. Mas ele escreveu alguma coisa interessante sobre regeneração social. Lançou um jornal chamado L'Avenir, onde defendia princípios democráticos, ainda ligado à igreja, ainda sacerdote, né? Enfim. Mas o Papa Gregório XVI o desautorizou seus escritos e as suas opiniões. O que ele fez? Largou a igreja. Largou a igreja e então escreveu muitos livros e se dedicou à causa do povo, do republicanismo e do socialismo. Interessante, né? Ele tem vários livros, entre eles o livro do povo e Esboço de uma Filosofia. Agora, veja, quando ele desencarnou, como ele não se entendeu, não se reconciliou com a igreja, foi enterrado numa cova como indigente. Veja como o rigor da igreja, né? Condenando qualquer coisa que não fosse a sua lei, né? A lei da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Enfim, achei muito interessante porque dá para compreender um pouco o porquê de certas colocações dele no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e também na Revista Espírita, né? Por que que Kardec, na sua seleção, escolheu aceitar as mensagens de Lamennais? Essa alegoria de Lázaro, eu, na verdade, estava pensando em falar, na gente, né, nós comentarmos, estudarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre um tema anterior, de Delphine de Girardin, que era a intuição da vida futura. Mas, quando eu li isso aqui, essa alegoria de Lázaro, eu achei tão interessante e tantos pontos que nos ligam à nossa atualidade, que eu fiz a minha escolha por essa alegoria.
Ele começa dizendo o seguinte, eu vou ter que ler alguns trechos para a gente poder entender o que é essa questão da alegoria, tá? Ele começa dizendo que Cristo gostava de um homem chamado Lázaro, sabemos disso, né? Que quando Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro pelas irmãs, elas o chamam e ele vai até o túmulo e, entre aspas, ressuscita Lázaro. Mas ele faz uma alegoria quando ele diz o seguinte: então Cristo se fez conduzir ao túmulo. Levantaram a pedra e ele, cercado de faixas, o cadáver apresentou-se em todo o seu horror da morte. Veja só como é que ele vai criar essa alegoria, né? Com todo o horror da morte. Cristo lançou um olhar para o céu, tomou a mão da irmã de Lázaro, né? E levantando a outra mão para o alto, exclamou: Lázaro, levanta-te. E apesar das faixas, a despeito do lençol, Lázaro despertou e levantou-se. Você vê, apesar daquele horror todo que o envolvia, levantou-se e reviveu, ressuscitou, entre aspas. Né? Nós sabemos, hoje já, né, com estudos científicos diversos, com a própria ciência espírita, que veio nos esclarecendo a respeito desse fato relatado, né, sobre a questão do Lázaro, que, na verdade, ele não havia perdido a vida, né? Ele simplesmente estava num estado letárgico, cataléptico, né? E por isso pôde ser trazido de volta através do conhecimento científico de Jesus, sabendo lidar com a questão, né, das energias e tudo mais, enfim. E aí, olha a alegoria que interessante. Lamennais diz o seguinte: mundo do século XIX, e eu coloquei aqui em cima, escrito também, século XXI, que eu vou trazer isso para nós, né? Mundo do século XIX, também estás morto. A fé, que é a vida dos povos, extingue-se dia a dia. Em vão alguns crentes quiseram acordar-te de tua agonia. É muito tarde. Lázaro está morto, só Deus pode salvá-lo. Olha só, ele compara a situação de Lázaro com aquele século, né, XIX, e nós vamos ver quanto disso ainda está até hoje vigente no século XXI, porque não foi só no século XIX, já muitos séculos antes, né, mas havia um tal estado de corrupção da própria igreja, tanto que ele acabou, Lamennais abandonou a igreja, né, desligou-se da igreja. Além da corrupção dos nobres, dos reis e tudo mais, e a ligação entre igreja e reinado, né, e reino, e nobres e reis e tudo mais, né, tudo feito para manter aquele domínio, o poder entre essas duas, como eu vou dizer, entre essas duas forças, que na época, entre aspas, eram forças, né? E mantinham o povo na ignorância sobre o medo, sobre a culpa, sobre as penas eternas, o fogo do inferno e tudo mais, e com isso, mantendo o poder, se locupletavam, né? O poder lhes trazia também domínio sobre terras, sobre riqueza e tudo mais, né? E eu vou pegar mais um pedacinho aqui de Lamennais, onde ele diz: ó mundo, tu pareces Lázaro, nada te pode devolver a vida. É um pouco pessimista, mas em todo caso era a visão dele
naquela ocasião em que mandou a mensagem, 1860, né? Teu materialismo, tuas torpezas, teu ceticismo são outras tantas faixas que envolvem o teu cadáver. E cheiras mal, pois há muito que estás morto. Quem te gritará como a Lázaro? Em nome de Deus, levanta-te. Século, a voz de Deus se fez ouvir. Estarás mais podre do que Lázaro? É a pergunta final de Laminé. Olha que alegoria com toda a situação da época, né? Por que surgiu o materialismo? Por que tantos se afastaram da fé? Se afastaram não só da religião, mas da religiosidade interior. Não se conseguia mais, atingido um certo nível de inteligência, não necessariamente inteligência intelectual, mas a inteligência que propiciava já um certo raciocínio, uma certa possibilidade de usar a razão, o bom senso. Isso já não permitia que se aceitasse toda aquela situação, todo aquele envolvimento, quando a gente fala em perda de fé e de religiosidade, todo aquele envolvimento da religião com todos os desmandos existentes. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que estamos hoje? Será que o século XXI está muito diferente daquele século XIX que tanto lamentou Laminé nessa mensagem? Será que a gente não encontra isso aqui que ele diz? Materialismo, torpezas, ceticismos. Continuamos encontrando isso na humanidade. Em muitas situações, em muitas condições, em muitas maneiras de viver filosofias e religiões diversas, né? Isso ainda acontece agora, tal como colocado nessa alegoria. E o que eu chego a dizer como lamentável é que não é só uma alegoria, é uma constatação de realidades que a gente vê estarem acontecendo, estarem ocorrendo na atualidade ainda, né? Todo esse preconceito, o racismo, a discriminação, o aviltamento do ser humano pelo ser humano, a exploração do ser humano pelo ser humano, uma minoria pretensamente poderosa, porque nós, espíritas, sabemos que tudo isso é temporário, mas enquanto está aqui, no mundo terreno, está prejudicando, sim, a todos como sociedade. Mesmo essa minoria que eu digo que se acha pretensamente poderosa, e nós sabemos que um dia vai despertar, e vai despertar dolorosamente em consciência, não é no umbral, no inferno, ou seja onde for, mas a sua consciência vai estar de tal modo sobrecarregada que vai ser um peso muito grande para essa meia dúzia, entre aspas, cometendo esses desmandos, esse desgoverno, esse genocídio que se vê acontecendo, essa pobreza cada vez mais
maior. Voltamos para o mapa da fome. Voltamos a ter, graçando, falando só do Brasil, doenças que já estavam erradicadas. Porque a pobreza, a miséria, nós temos 1/3 da população na miséria. Isso também gera problemas de saúde, porque também não há nenhuma assistência de saúde, nenhuma educação, possibilidade de uma moradia minimamente digna, limpa. Então, tudo isso gera o quê? Novamente, retorno de doenças erradicadas e de novas doenças também, porque a promiscuidade é muito grande, não há condições de higiene, não há saneamento em tantos e tantos locais desse nosso país. Não é lá para longe, não, nas nossas cidades, pertinho de nós. Uma foto, pena que eu não tenho aqui, né? Mas basta ver uma foto de Paraisópolis, em São Paulo, agarrado a prédios de luxo. Que coisa mais, né, mais terrível, que podridão. É isso aqui que ele coloca, né? Torpezas, ceticismo, materialismo, podridão envolvendo um cadáver que cheira mal. É o que está acontecendo, lamentavelmente. Nós temos, inclusive, também encontramos isso em certos grupos religiosos. E o armamento, armar mais ainda as pessoas. Olha o aumento de violência que está acontecendo. Porque a grande maioria de nós hoje pode chegar e comprar armas com a maior facilidade. E se não me falha a memória, eu já vi uma estimativa, que eu não tenho aqui como citar, mas muitos de vocês devem ter visto também, que há a possibilidade de cerca de 4 armas para cada pessoa. Dessas pessoas que podem comprar, que eles têm uma relação bem vasta de pessoas que podem adquirir armas, né? Isso me fez lembrar de uma citação, e aqueles que apoiam que bandido bom é bandido morto, que apoiam o que está acontecendo, né? O assassínio de suspeitos. Suspeitos. Não tiveram julgamento, não puderam se defender, não foram arroladas testemunhas, nada. Ah, são suspeitos. Todos esses que morreram são suspeitos. Então ficou difícil, desde há muito tempo, e agora mais ainda, de uma certa forma, se compreende como entender a justiça divina, a justiça das leis naturais, a terceira parte do nosso livro dos Espíritos, né, que Kardec chamou de leis morais, vendo tudo isso. Nós, espíritas e muitos espiritualistas também, nesse ponto temos a possibilidade, porque somos reencarnacionistas. Conhecemos a reciprocidade. Alguns chamam reciprocidade, né? Por exemplo, o budismo chama de reciprocidade, nós chamamos de lei de causa e efeito, que não justifica tudo, não justifica tudo. Certas opções da minha vida presente ou passada, não importa, né? Cada espírito tem o seu histórico, mas digamos que na vida presente eu crio certas condições e situações que de repente me vejo absolutamente sem nada. E aí tenho que recorrer
a esmola, entre aspas, né? Das bolsas família, das cestas básicas, do cobertorzinho barato. Mas ainda encontro, apesar disso, criaturas que na rua vão moer de pancada, pauladas, moradores de rua, ou botar fogo neles, incendiá-los. Então, isso não consigo entender como lei de causa e efeito. Isso é abuso do livre-arbítrio, é crueldade de pessoas que ainda não conseguiram desenvolver o senso moral. Há uma certa parte que me cabe, em função da minha vida, daquilo que eu fiz da minha vida. Mas a outra parte, o abuso, o exagero, a violação, a violentação, é responsabilidade do outro. E eu lembro, né, de uma certa forma também o que disse Jesus, né? Que às vezes a necessidade do escândalo, ou seja, de condições difíceis, graves, mas ai daquele que provocar escândalo, né? Que abusa já da situação triste em que se encontra alguém, difícil, enfim. E eu trouxe, então, algumas coisas sobre... Nós temos em obras póstumas, quando Kardec fala em aristocracias, ele faz um estudo sobre isso. Aristocracias era o termo da época, né? E ele usa isso para desenvolver a caminhada do poder na humanidade. Desde os patriarcas, né? Depois a força, depois a inteligência, o dinheiro, e vem por aí afora, até chegar, não sei quando vamos chegar, mas enfim, até chegar ao ponto da aristocracia intelecto-moral. Porque ele diz que muito mal, nesse capítulo da aristocracias, ele diz que a inteligência sempre constitui penhor, nem sempre, desculpe, nem sempre constitui penhor de moralidade, e muito mal pode fazer o homem inteligente. Porque ele sequer precisa usar de armas, de qualquer tipo, armas, né? Físicas, armas materiais. E a artimanha? E o roubo? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala disso, né? Quando Kardec pergunta, mas uma pessoa que está sob a desigualdade, quando ele fala da desigualdade das condições sociais, isso, a pessoa que está nessa condição de desigualdade social não será por causa de suas faculdades? E os espíritos dizem sim e não. O que me dizes da astúcia e do roubo? E são armas que um inteligente pode usar. E é uma outra colocação muito interessante, são suportes que muitas vezes nós espíritas encontramos na literatura, toda a literatura, particularmente kardeciana, incluindo Revista Espírita, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, o Espiritismo na sua mais simples expressão, Viagem Espírita, tem tanta coisa, né, Felipe? Tem tanta obra de Kardec, onde a gente, claro, olhando com os olhos da atualidade, nós ainda temos vasto material para reflexão, né? E há um momento em que ele diz, no estado atual das coisas, veja, né? Eu não me lembro em que ano ela... está aqui. Eu anotei na primeira página. A primeira edição, feita pela esposa, né, por Amélie e pelo editor, eu não me lembro se ainda foi o Le Marie,
mas na primeira edição foi feita em 1890, de obras póstumas. Portanto, em 1890, ele diz o seguinte: no estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Interessante que a gente trazendo para a nossa reflexão atualmente, os maus, na verdade, eu creio nisso, confesso, eles são maioria com o poder que eles assambarcaram, porque a grande maioria é dos aviltados. E dentre essa grande maioria dos empobrecidos, dos explorados, dos aviltados, há muita gente boa. Há muita gente boa tentando manter pelo menos o nariz de fora para poder respirar. Já que manter a boca está difícil, porque não encontra facilidade na alimentação, tudo exorbitantemente caro, como está agora. Gente, me desculpa, mas está difícil falar bem desse momento. Está muito difícil falar bem desse momento. Paz e bem, me perdoe. Mas existe o bem. A gente sabe que existe o bem, há inúmeros exemplos aí, né? De tantos e tantos anônimos que dividem o pouco que têm. Né? A gente encontra isso, sim. Tomemos um exemplo para ilustrar o que acabamos de dizer. Há povos no seio dos quais o assassínio e o roubo são a normalidade, constituindo exceção o bem. O bem, às vezes, está tão oculto, toda aquela resposta dada no Livro dos Espíritos, né? Os bons são tímidos, né? Porque muitas vezes a gente não entende o significado da caridade moral e acha que não vou me manifestar, não vou falar isso, não vou falar aquilo, que, aliás, isso também é incentivado no meio espírita. Né? Não vamos falar no mal para não dar força ao mal. E a gente vai ficando quietinho e essa meia dúzia vai crescendo, vai ganhando poder. Não vai crescendo em número, não, porque eles se mantêm fechadinhos. Tanto que a gente diz o quê? À direita e às esquerdas. Né? Porque eles fazem questão de ter o seu grupo bem coeso e bem fechado. Né? Eu volto aqui com Kardec, né? Porque depois ele nos dá uma esperança, né? E é o que a gente tem que cultivar também. Nos povos mais adiantados e mais bem governados, o crime é a exceção. Acuado pelas leis, ele nenhuma influência exerce sobre a sociedade. Crime, né? Vamos chegar a isso? Temos que acreditar na lei do progresso. É forçoso acreditar na lei do progresso, né? E várias são as questões do Livro dos Espíritos. Quando ele fala aqui nos povos, nós vamos começar quando Kardec, nas 707, justamente, eu estou com o livro aqui na minha frente, gente, fala dos meios de subsistência que muitas vezes, como a gente está vendo acontecer, faltam a certos indivíduos. Ele diz certos indivíduos, hoje a gente sabe que são milhões de indivíduos, né? E mesmo em meio da abundância. E não sei, esses dias, de quem eu ouvi uma expressão indignada da pessoa não compreender como numa terra, num país com tanta abundância, né, uma terra tão rica,
Como pode haver tanta fome? Tanta fome. E a resposta é: isso acontece devido ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. E Kardec comenta, eu estou lendo só uns pedacinhos, mas veja, 707. Tem um bom comentário de Kardec, aliás, bem longo, mas eu vou ler só um pedacinho quando ele diz: há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de que cada qual tome o seu e não o dos outros. E o que está acontecendo? A maioria dos outros estão ficando sem um lugar ao sol. Por quê? Sem educação, sem saúde, sem alimento, sem moradia, sem dignidade mínima para viver. E aí, quando ele entra no assunto, quando ele vai tratar de civilização também, ele fala para nós, né? Os espíritos respondem. E não adianta a gente achar que somos um país civilizado nessas condições, simplesmente porque há criaturas, está aqui, como se reconhece uma civilização completa. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais que estáis mais adiantados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vocês têm melhores casas, né? Estáis mais bem vestidos, e faz uma descrição disso aqui. Mas enquanto não houver o desenvolvimento moral, enquanto eu não olhar para o outro, seja quem for, em qualquer situação e condição que seja, como um irmão em humanidade, e eu não falo só irmão como filho de Deus, que é uma coisa que eu, assim, meio transcendente, né? Eu falo irmão em humanidade, que está vivendo como eu, lutando para viver, para sobreviver, para existir, para coexistir, para poder viver na sociedade, em comunidade, de uma forma melhor possível para cada um. Então, é esse irmão em humanidade que a gente ainda não consegue ver. Falando de uma forma geral. Claro que a gente sabe que exceções existem aos montes, né? Mas Kardec dá a sua pincelada. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. Essa é a grande lei a qual a gente tem que procurar se ajustar, né? Então, quando condena a esmola, e lamentavelmente 1/3 da população brasileira está vivendo de esmola, a gente pode dar o nome que quiser. Mas eu penso por mim, né, é o meu ponto de vista, que uma pessoa que dependa de alguém lhe fornecer alguma coisa, uma coisa básica, já diz o nome, cesta básica, para eu poder me alimentar e alimentar minha família por alguns poucos dias e ter que ficar ir recolhendo restos no chão das feiras públicas, dos mercados, recolher na lata de lixo, isso não tem outro nome, no meu entender, do que esmola. Porque tudo bem, a gente faz essa caridade, aí a gente, né, ameniza a nossa consciência, nós estamos ajudando. Mas e a nossa luta pela promoção social daquele irmão em humanidade? O que nós estamos fazendo para isso? Além de ficarmos falando entre nós, etc., né? Eu tenho colocado isso até nos grupos, né? A gente fala, a gente
reclama e tal e coisa, mas quantos estamos indo à luta? A luta no bom sentido. Não estou dizendo para pegar em armas, não. Mas participarmos de movimentos, de manifestações, de grupos que estejam, né, se mobilizando para conseguir o mínimo de direitos sociais para essas criaturas que estão tão abandonadas, né? Enfim. Então, aqui diz o seguinte: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Eu penso, eu procuro me colocar na situação que aquela humilhação, no fundo, embora eu dê um sorriso, embora eu diga um muito obrigado, um muito obrigada, aquela situação vai me deixando numa tal condição de humilhação que eu acabo me embrutecendo, aquilo, né? À medida que isso vai se repetindo, semana a semana, mês a mês, ano a ano, depois de um determinado ponto de embrutecimento, de ver fraquejar, se enfraquecerem os meus valores de dignidade, que vai enfraquecendo, né? Água mole em pedra dura, não é isso? Vai enfraquecendo. Chega um momento que tudo bem, é isso mesmo, tem que ser isso, é vontade de Deus e pronto, e eu me acomodo, eu aceito. Ou então eu parto o quê? Para a violência. Para a violência. Estamos vendo agora a última notícia, os carros estão tirando pneus, estão tirando isso, tirando aquilo, até de motos e etc. Fios, né, os cabos elétricos e coisas assim, porque vão vender para poder comprar alguma comida. Quando não vão, não partem para atos mais agressivos, né, lamentavelmente, mas o desespero dessas pessoas contra a astúcia e o roubo dos outros. Deve-se assegurar a existência, né, daqui, numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Ter leis sociais que possam assegurar isso, né? Por isso é que na 930 está lá. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, é a resposta, a tradução de Herculano Pires, ninguém deve morrer de fome. E o comentário de Kardec. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Enfim, né? Mas as próprias culpas do homem, olha só, mas as próprias culpas do homem são frequentemente resultado do meio em que ele vive. Não será que isso acontece? Vamos pensar, uma criancinha que por anos a fio está sujeita a esse embrutecimento, a aceitação da sua família, dessa condição, dessa acomodação. É assim porque Deus quer e eu vou me sujeitando a tantas coisas que não deviam acontecer, né? Então, o meio acaba tendo essa influência sobre essa criança também, né? Mas, ele diz, quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E com isso mesmo será melhor. Então, gente, veja como essa alegoria que Lamennais colocou no século XIX, como ela ainda está tão presente no nosso século XXI.
E o quanto nós temos que fazer como fez esse espírito que abandonou a igreja, os benefícios, entre aspas, que ele devia ter, né? As regalias que ele devia ter como sacerdote, como clérigo, enfim, né? Como católico da Igreja Católica Apostólica Romana, e como ele se dedica à causa do povo, batalha pela República e pelo socialismo, se sujeitando até a ser enterrado como indigente, mas não deixou de lutar pelos direitos do povo. E fez livros, vários livros e publicações diversas, incentivando, tanto quanto possível, a outros a buscarem esse caminho. A República foi atingida, né? Mas o socialismo ainda está distante. O socialismo que realmente represente uma condição igualitária, não é de igualdade, porque somos espíritos diferentes, todos uns dos outros. Cada um de nós é único, né? Com suas necessidades, possibilidades e faculdades. Mas todo espírito tem que ter as mesmas condições, aquelas condições de oportunidade que a sociedade tem que lhe fornecer, que são aquelas que a gente repete o tempo todo, né? Educação, saúde, etc., etc., que todos nós sabemos quais são, e que estarão em conformidade com a lei de Deus no seguinte: como é que nós fomos criados? Todos, simples e ignorantes, sem privilégio, nenhum espírito foi criado puro e subiu em linha reta. Aquele que nos foi dado como modelo e guia fez o caminho do aprendizado e do aperfeiçoamento como nós estamos fazendo. Não há criação de anjos, assim como não há criação de demônios, né? A gente vem estudando isso, né? Está lá dentro da doutrina. Não há espíritos criados à parte em condições diferentes. Ou não podemos aceitar a justiça divina. Todos fomos criados simples, ignorantes, sem privilégios e com a mesma destinação, que é o crescimento intelecto-moral, que é o que vai nos proporcionar o quê? A justiça e a felicidade para todos. Porque também está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, mas quando é que os homens se entenderão? Quando praticarem a justiça. Ele fala a justiça, ou seja, aquela plena para todos. Não tem justiça para brancos, nem injustiça para negros, para os pretos. De nenhum tipo de injustiça para homossexuais, para os transexuais, enfim, né? Para qualquer criatura não pode haver injustiça. E uma justiça diferente para os colarinhos brancos. Então, para aqueles que estão naquela bolha, que são cheios de privilégio, agora teve mais um, né? Só daqui a 100 anos é que pode ser abertas as... É um negócio tão absurdo, que a gente não... Esse projeto, essa coisa, é uma coisa tão incrível que não dá para aceitar, para entender sequer, né? Tanta coisa importante que você falou que é difícil até complementar, até perguntar, porque realmente você fez um apanhado excelente para situar o que posso dizer, não diria nem estado de coma, mas parece que estamos num estado vegetativo de não reação e parece que precisamos realmente que o mundo ouça essa voz. E, assim,
essa mensagem é do século XIX, mas nunca foi tão atual. Me parece que, e o que é mais delicado, Kardec tinha esperança de que no século XX já tivéssemos uma situação melhor de social, em todos os sentidos, e parece que o negócio, sei lá, os bolsonaristas costumam falar que existe um complô contra o Bolsonaro, mas existe um complô contra os pobres, contra a sociedade, que juntou essa massa terrível de espíritos acumuladores de capital que só pensam em acumular cada vez mais capital, excluindo cada vez mais as pessoas. Eu ouvi de um colega comentando em ser um colega de geografia, uma coisa que eu achei totalmente equivocada, mas como ele é do outro lado, eu imagino a fonte que deve ter explicado para ele esse absurdo, dizendo que quanto mais dinheiro, mais pobreza. Impossível. O que, na verdade, acontece é uma coisa completamente louca. Pode ser que a pessoa tenha escutado errado, mas, a rigor, eu falei, olha, o que acontece a princípio, que eu consigo entender, é que quanto mais dinheiro disponível, mais acúmulo. E aí é que é o grande problema. As pessoas multiplicam dinheiro, mas não se preocupam em fazer com que esse dinheiro se reverta em benfeitorias para a sociedade. E quando muito acontece, por exemplo, como nos Estados Unidos, em que você tem uma espécie de desconto do imposto de renda por meio de fundações. Só que essas fundações vêm direcionando trabalhos filantrópicos no mundo inteiro, de forma a sempre, além de dar, digamos, a comida, também impor uma filosofia. O melhor exemplo é não estou preferindo não citar o nome, mas é o caso de uma deputada de origem humilde e que defende ideias liberais e que radicalmente vota contrária às pessoas que vêm da mesma origem que ela. E quando a pessoa é questionada, ela acaba usando muito como escudo o fato de ela ser mulher, quando o problema é outro. O problema é ela ter uma origem, ter sido eleita por conta dessa origem, e quando tem a possibilidade de atuar em favor dessas pessoas que não tiveram a oportunidade a mesma oportunidade que ela, por uma questão ali à nossa vontade, ela vota exatamente para prejudicar ainda mais essa população. E aí é que está, como se não tivesse escutado nada, não entendido nada. E aí fica aquele negócio, vem essa voz, essa alegoria de Lázaro, exatamente para despertar. Tem até um amigo nosso que fala, desperta para Deus, mas o que falta é despertar para o social, para a justiça social, para a gente entender que a espiritualidade não é só você ficar fazendo oração, não é só você ficar fazendo uma contabilidade interminável de balanço de virtudes e vícios, quando o vício maior é esse vício de uma preguiça de mudar a sociedade, especialmente quando se tem essa possibilidade. Especialmente quando se está numa situação, eu não digo nem de riqueza, mas, por exemplo, vou pegar a minha situação. Eu tenho uma vida regular, tenho uma boa moradia, não é uma moradia de luxo, absolutamente, dentro de um condomínio que são 18 casas, todas iguais, não há luxo. Cada uma pintou com a sua cor preferida, etc., mas é um condomínio do que nós chamamos classe média, né? Ainda usamos essa expressão. Mas eu estou muito bem, eu posso me alimentar bem, eu posso, né, ter as minhas atividades, eu posso sair. Isso deveria ser o normal para todos, o que é, né? A posse do necessário para viver com dignidade. No entanto, a gente não vê isso, lamentavelmente, né? Lamentavelmente não se vê isso. Eu interrompi porque eu me lembrei de uma outra coisa que eu queria dizer, mas eu cheguei a falar, vou falar só mais um pouquinho, tá? À Prometo, vontade. só mais um pouquinho. O negócio das armas, né, do armamento, que eu cheguei a falar sobre essa estatística dentro daquela vasta lista, né?
E eu me lembrei que eu separei. hum, Isso saiu publicado. Eu estou olhando ali, que é onde eu tenho assim uma caixa cheia de recortes de coisas, de páginas de jornal e etc., que eu vou guardando. Ah, era o jornal Mundo Espírita, de 1990, só não me lembro do mês, mas em que eles publicam uma conversa de Divaldo, em 1990, com Bezerra de Menezes sobre armamento. E devia ser um ano de eleições, gente, eu não me lembro. Se vocês quiserem pesquisar, corrijam, né, ou confirmem, enfim. Mas eu imagino que seja, porque eu estou falando de lembrança, tá? Que Divaldo toca nessa questão do país que fabrica armamento. E nós fabricamos, nós sabemos disso até hoje, né? Isso ainda é uma das pesadas indústrias do Brasil, né? E um pesado compromisso também, né? Se a gente, né, vota naquele que apoia a fabricação de armas, se é só responsabilidade daquele espírito, daquela pessoa, no caso, que assumiu isso, ou daquele que votou naquela pessoa, se ele também é responsável. E Bezerra diz que sim, ele é corresponsável, porque votou naquela criatura que é a favor do armamento, que é a favor das armas. Veja, né? Isso lá em 1990. Olha quanto tempo, 32 anos, não é isso? É 22 com 10, 32 anos atrás. E como é que nós hoje, devem ter reparado, eu falei, né, enquanto falei com o Felipe, né, não sei se estão reparando, eu estou com uma echarpe lilás, que o mês de agosto está sendo, né, a cor escolhida foi o lilás, uma cor que abrange todos os gêneros, mas no caso dedicado à luta contra a violência contra a mulher, que a gente está vendo muito feminicídio, muito feminicídio. Outros tantos também, como nós citamos há pouco, mas o feminicídio vem aumentando de dia para dia, cada vez mais, e sem que seja, né, tomada uma providência efetiva de proteção, de poder coibir essas atitudes, porque todo mundo agora tem arma. Então, eu não quero mais ficar com meu companheiro, ele vai lá e não fica comigo, também não fica com ninguém. E me dá não sei quantos tiros, como foi o caso de uma que recebeu, acho que 16 tiros, né? Então, esse mês está sendo dedicado à nossa luta contra a violência contra a mulher, contra todo esse feminicídio que vem crescendo. E eu estou aqui, gente, em luta. E vou passar o mês todo com essa. Eu só tenho essa echarpe, ainda bem que ela é bem levinha, ela é toda furadinha, me apresentando nos locais, onde quer que eu vá, de blusa vermelha e echarpe lilás, mesmo nas casas espíritas. Eu quero agradecer muito a paciência e quero dizer que, apesar de todo o meu reconhecimento da terrível situação, escabrosa, horrenda, podre, como diz Laminé, como disse lá no século, né, 1860, eu tenho esperança. Tenho esperança porque a gente constata também, no decorrer de milênios, o progresso que veio sendo realizado.
chegamos a editar, né, uma Carta de Direitos Humanos, várias constituições, proteção o ECA, né, o Estatuto da Criança, do Adolescente e do Idoso. Então, de uma certa forma, há alguns, mesmo dentro de instituições, que estamos tentando, estão muitos e estamos todos, de uma certa forma, batalhando para que essa lei do progresso se realize, se efetive. Esperança. Esperança e ação. Não basta só a esperança do esperar. É o esperançar, como disse o nosso, né? E partir para a ação, a esperança ativa. Obrigada. Obrigado, Paz e Bem, obrigada, Felipe, obrigada a todos que estão conosco nesse momento aí. Gostaria de agradecer a sua presença, Doris, por tudo que você nos colocou, e lembrar a todo mundo que também nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, e, além disso, pegando um gancho aí da questão do mês contra a violência, contra o feminicídio, contra toda a violência contra a mulher, nós tivemos o programa Espiritualidade e Diversidade voltado para esse tema, como assistente social, e acho que, não sei se coincidiu ou não, a mesma data, a gente teve no canal do Sejus uma palestra maravilhosa de uma pesquisadora chamada Litsa Amorim, falando sobre espiritismo e feminismo. Então, nós tivemos a Lilian Rangel aqui no Paz e Bem, tivemos a Litsa Amorim, trazendo essa questão muito premente e falando, inclusive, da questão LGBT, já que também temos mulheres trans, temos pessoas não binárias, temos pessoas intersexo, que também precisam ser protegidas e vistas com esse olhar também específico, eu não diria diferenciado, mas específico, porque são pessoas que também estão desprotegidas pela lei, pelo sistema. Então, lembrando, nós temos esse programa aqui, temos os programas no canal do Sejus também, especialmente as lives de terça-feira, e, claro, se você puder também colaborar, curta, compartilhe esse vídeo, e se você puder também colaborar financeiramente com o canal Paz e Bem, por meio de uma assinatura solidária, nós agradecemos, que vai permitir não somente a manutenção deste, mas também a ampliação da programação do canal, como tem acontecido também. E, além da mais, a gente tem também no canal, me lembrei, a Neide Miele tem feito uma sequência de vídeos sobre o feminino e a religião. A gente já tem aqui também uma outra playlist, que é a Fernanda Carlos Borges, falando também do feminino e as religiões também. Então, o que não falta é material de estudos aqui no canal Paz e Bem também, para a gente estar toda. Beleza. O Sejus, nossa, eu aprendo muito com todos os canais do Sejus, muito mesmo. Agradeço. Não vou dizer de coração, não, do fundo da alma. Tranquilo. E, no mais, para todo mundo, um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.